Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre um tema que está revolucionando o mercado financeiro e jurídico também, a tokenização de ativos. Afinal, o que significa transformar bens em tokens digitais? Como isso pode impactar empresas, investidores e também a nossa advocacia? Quais os desafios regulatórios que precisamos enfrentar para dar segurança para esse mercado? E para nos ajudar a entender esse universo, temos a honra de receber Alexandre Adolio, empreendedor digital com mais de 18 anos de experiência em inovação e tecnologia, fundador e CEO da Sônica, plataforma no-code voltada para projetos Web3, tokenização e blockchain. Alexandre também é mentor pela CAT, palestrante e referência em transformação digital e inovação corporativa. Prepare-se para uma conversa que conecta tecnologia, negócios e direito no futuro que já começou. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É realmente um podcast de referência na área de direito na nossa região. Eu estou honrado de estar aqui também. Ótimo. Então, vamos começar do começo. Eu costumo brincar, assim, que a gente precisa esclarecer alguns temas, porque nosso público, ele é muito diverso, então a gente vai ter advogados que já são muito profundos no tema, mas alguns que vão receber como novidade o que a gente vai conversar hoje. Então, me explica, Alexandre, para começar, assim, de forma simples e clara, o que é a tokenização de ativos? Nossa, a gente vai precisar de 3 horas aqui. Mas, no fundo, o que acontece? É uma transformação do dinheiro, né? O dinheiro desde as trocas lá ancestrais que a gente já tinha, né? Quando o sal virou dinheiro, aí depois a gente teve as cruzadas que transformaram o papel moeda também, né, na China, etc. Então, as trocas foram sempre baseadas em uma custódia alguém tinha uma custódia e você transacionava essa custódia desse dinheiro de forma física, vamos dizer assim, né? Então, você tinha, por exemplo, eu queria comprar cavalo. Então, eu transferia o dinheiro, né? Eu ia lá com o saco de dinheiro, comprava o cavalo, a pessoa recebia o saco de dinheiro e me entregava o cavalo, né? Simples assim. Com a tecnologia, o avanço das trocas começou a ser mais rápido e efetivo, né? Desde a época do, cheque, cartão de crédito, etc. E nessa evolução, com a evolução da tecnologia em si mesmo, né? Do tipo, vamos pegar assim, banco de compensação, né? Que é quem compensa os pagamentos hoje entre um banco e outro, né? Isso foi uma tecnologia que revolucionou, né? Antes da TED, por exemplo, você demorava quanto tempo para transferir um dinheiro, né? O Pix foi outra revolução também, porque o Pix ele permitiu uma transferência imediata. E a blockchain, na verdade, é uma tecnologia que ela já existia, né? E o primeiro uso prático dela foi com o Bitcoin, né? Dizem que foi um tal de Satoshi que inventou. E permitiu você ter um valor fiduciário, um valor em um token, uma cripto, uma moeda. Que antes não era possível, vamos dizer assim, né? O dinheiro ele tinha que estar assim, o que aparecia no teu extrato bancário era realmente o que tinha lá dentro do banco, Sim. Né? Isso é o conceito, né? Não quer dizer que seja verdade. Uhum. Quando o Bitcoin veio, ele já foi uma primeira revolução no sentido de ter valor dentro de uma wallet digital que não tem um pareado, ou seja, um fundo de dinheiro referendando aquilo que aquele valor existe, né? Que a gente chama de lastro, né? O Bitcoin, por exemplo, ele não tem lastro físico, né? As stablecoins têm. Então, o stablecoin é uma variante de uma criptomoeda que ela é lastreada num ativo fixo mesmo. Então, as empresas que emitem, por exemplo, o BRLA, né, o Real Digital, ou o SDC, que é o dólar digital, elas são obrigadas, por estrutura tecnológica, a ter o lastro físico depositado num banco, né? Então, a evolução do Bitcoin permitiu que as pessoas começassem a transacionar entre elas, né, comprar, assim, pagar as coisas, né? Então tem até o dia da pizza, né? Que é muito conhecido, foi a primeira transação de um bem físico com Bitcoin. Uhum. Isso no mundo inteiro. Então começaram a perceber algumas pessoas que eu conseguiria transferir valores de verdade, né? Com valores reais, para fazer compra de bens.
Começou lá no Bitcoin. E em 2012 para 13 mais ou menos, começaram a ter outras estruturas dentro da blockchain que permitiram a criação de smart contracts onde você conseguiria programar o uso dessas moedas. Então, que a gente chama de Ethereum, por exemplo, né? O Ethereum realmente ele veio sendo construído em 2017, mais ou menos, ele meio que virou mainstream. E você tem dentro do Ethereum, que é uma blockchain diferente da blockchain do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin é só para o Bitcoin, né? O Ethereum é uma blockchain que você pode ter vários tipos de tokens lá dentro, e cripto também. Então, você desenvolve um smart contract e você imputa lá dentro do que aquele token se refere. E aí que a gente consegue hoje, através do smart contract, falar assim, olha, esse bem está registrado nesse lugar, com esse lastro, com essa garantia, e vale tanto. Então você coloca isso no smart contract, e ele chama smart porque ele é programado, né, antecipadamente. O que é programado? Data de lançamento, data de liquidação, você programa tudo dentro do smart contract. E quando você lança um token, uma cripto baseada no smart contract, você tem o controle antecipado do que vai acontecer com esse token, ok? Então você pode lançar um token com um oráculo dizendo que ele vale o valor do ouro, por exemplo, né? Como já tem. Uhum. Então, aquele token, aquela cripto, ela tem um valor lastreado no valor do ouro por conta de programação. Simples desenvolvimento, ok? Não quer dizer também que é realidade, né? Então, a tokenização de ativos, ela veio na carona do smart contract, da emissão dos tokens, né? E ela começou a ser aplicada mesmo em 2019, 2020, com várias experiências que foram fazendo pelo mundo, de nível global. E é isso, hoje você consegue pegar um ativo, dividir ele em frações, e através do smart contract você fala quantas frações tem aquele ativo, e emite isso para as pessoas adquirirem. E que tipo de ativo hoje costuma se transformar, tokenizar? Olha, existe uma classe de ativos, vamos dizer assim, né? Vou falar primeiro de Brasil, né? Então a gente tem renda fixa e renda variável, né? Tem ativo lastreado em parâmetros reais, ou seja, um recebível, por exemplo. Uhum. Então você tem token de recebível, que hoje eu acho que é o maior volume hoje no Brasil, né? Porque já tem uma regulação mais forte, já tem muita gente fazendo, né? Desde recebível de cartão de crédito, recebível de royalty musical, tem vários projetos não, né? Várias iniciativas já rodando, né? Aí você tem precatório, direitos creditórios, você tem vários desses na questão da regulação para renda fixa, né? CVM 175, se eu não me engano. E tem a renda variável. A renda variável, ela é regulada pela CVM 88, que é o Equity Crowdfunding, e essa regulação permite que você seja sócio de uma empresa com um token ou um projeto. Se bem que estão lançando alguns tokens também de recebíveis via CVM 88, porque a CVM 88 permite, pela lei, que você tenha renda variável, ou seja, você não precisa estipular para o investidor quanto que ele vai ganhar no final. É um risco. Percebe? Uhum. Você só tem que mostrar para ele o cenário pessimista, otimista e o cenário meta, vamos dizer assim, a minha meta é essa, né? Então hoje as categorias de ativos que a gente tem no mercado são essas, né? A renda fixa e a renda variável, e embaixo desse guarda-chuva tem vários ativos acontecendo já. Perfeito. Eu costumo dizer que aqui no podcast, a vantagem de ser host é que a gente pode beber direto da fonte, né? Do saber. E aí Fica eu à vontade. acabo utilizando como uma espécie de mini consultoria, assim, porque eu vou trazendo para dentro da minha realidade, da realidade da minha atuação profissional, né? E aí você fala das criptomoedas, de ser rastreável ou não rastreável, Isso. e eu transformo para dentro de uma realidade processual de execução, por Boa. exemplo, Uhum. né? Em que eu estou tentando localizar bens do meu devedor. Sim. E quando ele tem um imóvel, eu vou lá no cartório de registro de imóveis, Sim. peço a certidão, tá lá que Sim. o imóvel é dele. Vou no Detran, pego a certidão do Detran e tá lá que o carro é dele. Sim. Como eu faço para localizar as criptos, os tokens, todo esse patrimônio desse devedor que não tem algo tão rastreável assim Sim. como a gente costuma conhecer? Na verdade,
quando eu tokenizo, é muito mais rastreável do que no tradicional, né? Uhum. Por quê? Tudo que eu faço na blockchain é imutável, né? Você não consegue voltar atrás, porque são cadeias de eventos, de transações, que elas vão sendo gravadas, e depois não tem como você voltar e falar, vou mudar ali. Uhum. Né? Primeiro conceito é esse. Tá, mas aí, já antes de tu partir já para o próximo, mas aonde eu encontro, por exemplo... Eu vou chegar lá. Ah, tá. Então, assim, o primeiro conceito básico que o pessoal precisa entender, assim, em blockchain não se muda nada. Então, se você tem um token que vale uma fração de 1/10 de uma casa, está registrado isso, não tem como você mudar. Uhum. Não tem como alguém falar e ir lá hackear o smart contract. É praticamente impossível, tá? Porque existe prova de conceito, existe uma série de coisas que acontecem, né, nesse sentido. Segunda questão, tudo que acontece na blockchain é público. Exatamente. Então, se você tem o contrato, o número da hash do contrato do smart contract, você consegue saber o que aconteceu com ele. Uhum. Você vai lá publicamente, coloca no seu navegador aquilo, dentro de um scan, né? E aí você tem cada tipo de blockchain tem o seu scan próprio. Você coloca lá e você vê exatamente todas as transações que aconteceram, né? Só que ainda... E se eu não tenho o número do contrato? Se você comprou um token, você tem o número do contrato. Não, mas, por exemplo, você comprou o token, Sim. você tem o número do contrato, mas eu... Vou chegar lá. Então, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, assim, são dois conceitos básicos. Primeiro, que é imutável, e segundo, que é 100% transparente. Ok. Né? Hoje, a tecnologia está evoluindo para que lá na frente, um dia, um advogado, um juiz, possa pesquisar pelo CPF da pessoa e localizar o que ela tem de cripto na carteira. Isso hoje já acontece, tá? Hoje o governo brasileiro inclusive está investindo bilhões aí para ter uma máquina de rastreabilidade de cripto, tá? Então isso está iniciando, vamos lá, é um começo de processo que está acontecendo, mas no fundo vai ser muito mais fácil. Você não vai precisar, por exemplo, hoje, para você saber se a pessoa se você tem um protesto no seu nome, você tem que ir em todos os cartórios. Sim. Né? Então, é uma coisa ridícula. Né? Eles não conseguem centralizar a informação. É contraproducente. Exatamente. A mesma coisa com o imóvel. Então, por isso que o governo brasileiro, principalmente, os governos de forma global, eles estão correndo para vir atrás da tecnologia, colocar camadas de regulação. Para quê? Para acontecer exatamente o que você acabou de falar. Né? Então, do tipo, hoje... um juiz consegue apertar um botão e travar as contas bancárias de uma pessoa. Não consegue travar a wallet dela. Uhum. E a natureza descentralizada da blockchain, ela não permite que exista um mecanismo para fazer isso. Então, você faz transferência P2P, eu faço transferência para você sem passar por banco com cripto, por exemplo. Né? O governo só vai saber o número da minha carteira se eu passar para ele. Hoje é assim. Né? Com a regulação, principalmente na questão de tokenização de ativos, eu, como plataforma, sou obrigado a linkar o seu CPF com a wallet. Então, por exemplo, grandes corretoras como Foxbit, por exemplo, têm a obrigação de passar para o governo, né? Periodicamente, não sei muito bem se é anual, se é mensal, eles passam para o governo a relação de CPFs e quanto que teve de rendimento de cripto, né? Para cruzar a informação lá na frente. Isso já está acontecendo. Com certeza, né, ainda mais com o tipo de mindset que a gente tem dentro do imposto da Receita Federal, né, eles já estão buscando uma forma de centralizar essas informações de um jeito que é assim, botar o CPF da pessoa e consegue chegar na wallet dela, por exemplo. Né, que a wallet hoje, para você ter uma wallet de blockchain, você não precisa de e-mail. Você vai lá, é uma frase de 19 palavras. Eu acho que é isso. E aí você... faz o setup no seu celular, no seu computador, sem e-mail. Então, não tem como saber que aquela wallet é sua. É 100% anônimo. E esse é a raiz do conceito que nasceu o Bitcoin. O Bitcoin nasceu para isso, para ser descentralizado, anônimo e transparente. Então, no fundo, você consegue saber de que wallet para que wallet foi transferido o dinheiro, mas você não sabe quem é que está por trás dela. Percebe? Então, esse é o conceito inicial. Né? Mas começou a ser adotado pelo institucional que a gente chama, né? Banco, fintechs como nós, essa camada vamos dizer, da Web3 raiz, que a gente chama, né? De ser 100% anônimo, descentralizado e tal, ela precisa passar por uma fase agora de chegando perto da tradição e falando assim, como é que eu posso te ajudar? Né? E não ser uma disrupção.
percebe? Sim. Na minha opinião, claro, né? Existe uma disrupção, claro, que é contra o sistema, né? Tem toda uma questão, assim, de anarquia, né? Do tipo... Porque analisando de maneira muito leiga, que é a minha aqui, fico pensando, nossa, isso, por exemplo, facilitaria a lavagem de dinheiro, Sim. a colocação de patrimônio em nome de Sim. laranja para ocultar. Mas não é só o cripto que permite isso. A gente acabou de ter o caso na Faria Lima, né? Vários fundos de investimento foram usados para lavar dinheiro do PCC. E por baixo do bigode deles, né? Então, no fundo, não é cripto que impulsiona esse tipo de coisa, né? Nem facilita, na real, né? É uma fé mesmo. É uma fé mesmo. Uma fé é uma estratégia desse mundo. Então, esse mundo sobrevive desse jeito, lavando dinheiro de várias formas, né? Seja montando uma lavanderia de verdade, um restaurante, ou então botando num fundo ou comprando cripto. O fato é que com o cripto é instantâneo, então é mais rápido de fazer, né? E tem um pouco mais de segurança do tradicional, porque aí, como eu te falei, é anônimo. Ao menos né? por enquanto. Ao menos por enquanto. Então, a natureza da tecnologia, ela nasceu com esses 3 pilares, né? A descentralização, o anonimato e a questão de autocustódia, por exemplo. Então, para você ter cripto, você não precisa de banco. Isso também é um desafio às instituições. Claro. Porque, no fundo, quando você abre uma conta numa corretora, como Foxbit, para comprar cripto, automaticamente você já avisou a Receita Federal que você está lá comprando cripto. Porque existe um negócio chamado KYC, que é Know Your Customer. Existe um processo de compliance para você cadastrar o seu nome lá. E tudo que você fizer dentro da Foxbit, existe uma wallet, que a gente chama de abstraída. Você, como cliente ou investidora, você não vê essa wallet, você faz tudo com o seu login e senha de e-mail. Mas, no fundo, eles têm que informar, que é a regra. Né? E existem, no mundo, algumas corretoras descentralizadas, que são corretoras que elas não precisam fazer esse processo, que elas fazem de wallet para wallet. Né? Mas também, de novo, é submundo. É um mundo, desculpa, não é submundo, mas é um mundo à parte do tradicional. Paralelo, assim. Paralelo. Tem muita gente vivendo disso, né? Eu conheço muito nômade digital que trabalha com isso só, né? E não precisa ficar mostrando o rosto ou CPF, etc, né? Mas, de fato, para a tokenização de ativos acontecer, ela tem que passar por um processo regulatório. Por quê? Porque ela lida com bens reais. Entende? Não tem como eu lidar com um apartamento, com um prédio, com um carro, com um projeto de uma empresa, sem passar pelo tradicional, porque imagina só, você é uma empresa que está captando dinheiro, você não quer saber de onde vem o dinheiro que estão botando, né? Eu estou vendendo uma incorporação, né? Então a gente tem até casos de clientes nossos que investidores tentam comprar e não conseguem, porque eles não passam pelo processo de compliance. Então o CPF dele foi travado, eu nem sei o motivo, mas aparece para a gente lá um vermelhinho, ó, esse aqui não pode investir, a gente não libera o acesso para a plataforma, né? Então no fundo são esses desafios que hoje estão acontecendo. Né? Tá. E na tua opinião, Alexandre, qual que é a principal vantagem entre a tokenização de ativos e a comercialização tradicional de ativos? Como toda evolução tecnológica, hoje, você tem uma questão de, assim, né? A gente tem o buzzword, né? Aquela época lá, buzzword hoje é IA, né? IA vai mudar o mundo. Há 3 anos, a internet, o blockchain e o Web3 vai mudar o mundo. Na verdade, até um amigo meu falou isso uma vez, né? Ele falou, olha, a tecnologia, ela tem que baixar a cabeça para a tradição e perguntar como é que eu vou te ajudar. Hoje, o que a blockchain consegue fazer atualmente? Reduzir custo e dar velocidade. Só isso, ok? Daqui um tempo vai acontecer exatamente essa tua dor. Você vai ter transparência, velocidade para tomar algumas decisões, e mais controle social, de fato, né? Não vamos ser simplistas aqui. Né? Então, mais controle realmente com o que acontece com o dinheiro. Porque hoje o dinheiro, por que existe uma movimentação para acabar com o dinheiro físico? É para acabar com a evasão fiscal. Só por isso. Né? Então, os governos do mundo inteiro estão migrando tudo que eles podem por isso que Estados Unidos está reserva de Bitcoin e outras, né? Porque, no fundo, permite que eu rastreio exatamente o que acontece na vida do cidadão, né? Claro que tem uns problemas aí, né? Principalmente de ranking, né? Que tipo de cidadão é você, essa história toda. Mas hoje mesmo, né? Hoje o que ela faz é isso, né? Ela dá velocidade e reduz o custo nas operações. Tá. Bastante. E aí uma outra pergunta de leigo. Porque hoje a gente sabe que a moeda tradicional ela é emitida pelo Banco Central, Sim. que é quem tem o único poder para tanto. Sim. E aí você trabalha para ganhar o seu dinheiro. Isso.
Mas o Bitcoin, né, esses ativos, eles não estão vinculados a uma emissão do Banco Central. Não. Né? Não. Como que isso funciona na prática? Como eu sei qual é o valor Aham. real das coisas no Sim. digital? Bárbara, tem dois jeitos, né? Então, tipo, quando você tem uma emissão de cripto, vamos dizer assim, que a gente chama ICO, né? Oferta inicial de cripto de uma moeda, existe uma situação que é assim, ó, é especulativa, né? Então, por isso que não se lança mais tanta cripto. E é o que diz o valor do Bitcoin. No fundo, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se de repente a SEC nos Estados Unidos aceita uma Robinhood como corretora cripto, agora entrando no mercado tradicional, as criptos sobem. Então, dizem que existem os ciclos, né, os halts, né, que eles chamam, né, vai subir, né? Então tem muito de especulação, tá? Não vou te negar. Alguns projetos são puro Las Vegas, assim, como se estivesse num cassino, né? Principalmente meme coin, né? Então teve até um caso aí do Trump arrecada não sei quantos milhões de dólares com a meme coin dele. Da onde veio esse dinheiro? Né? Por quê? Uma meme coin é comprada como wallet anônima. O que é uma meme coin? Meme coin é uma evolução para trás dos NFTs. Na verdade, a meme coin são projetos que se lançam justamente para especular. Então as pessoas compram e vendem rápido. Compram e vendem rápido. Né? E é uma cripto, como qualquer outra. Na verdade, você entra lá, essa aqui eu sei que esse projeto é bom. E aí tem uns mecanismos para você observar como é que vai ser o comportamento dela. Dizem que é que nem você, por exemplo, investir na bolsa. Né? Você investe na bolsa, por exemplo, vou investir em café. Então, eu compro a saca de café até $400, eu compro ela a 400, quando ela chega em 600 eu vendo, no dia seguinte ela cai para 200. É muito parecido mesmo. Mas é essencialmente especulativo, porque não tem função o meme coin. A única função do meme coin é gerar caixa, né? Exatamente. Nossa, eu tô aqui com 32 pontos de interrogação. É difícil explicar. O meme coin é um outro tipo de token, na verdade, que roda na Solana, que ele é feito para isso. Né? Solana é um tipo de blockchain. Ele é feito para isso, para especulação financeira, tá? Mas, de fato, quando você tem cripto, né, a não ser stablecoins, que são lastreadas num ativo real, né? Existe lá depositado dinheiro referente àquilo no banco, e aí o contrato está dizendo que esse negócio existe mesmo. Então, por exemplo, R$1 digital é R$1 que está no banco, né? Pareado. A não ser as stablecoins, todas as outras, elas sofrem da especulação. Entendi. Mecanismos de mercado, né? Então existe muita gente que hoje tem predição, né? Que analisa os movimentos financeiros e econômicos do mundo e sabem que aquela cripto vai aumentar por algum motivo, né? Então, por exemplo, a WorldCoin é uma moeda que ela, eu não sei se você chegou a ver, que era um globo de metal que as pessoas escaneiam a íris, e essa aí prova que você é humano e gera uma wallet. Exato, né? Eu não sei se chegou a ver, né? Muitos lugares do mundo tem essa. Você vai lá, escaneia a sua íris e a tua íris gera uma wallet. Você coloca seu e-mail se você quiser, então é 100% anônimo. A WorldCoin, ela valorizou esse mês 52%. Porque uma empresa anunciou que ia fazer o tesouro dela todo em meme coin. Uma empresa grande. Então, de acordo com alguns movimentos de mercado, a cripto sobe ou desce. Então, não tem muito como assim um lastro, tá? Existe visão de mercado. Eu vou te perguntar, como é que você sabe se o café vai subir ou descer? Para comprar ação de café. Tem como? Não. Você tem que analisar. Analisa geada, consumo, né? Isso. Quem imaginar que o café ia aumentar como aumentou? Né? Você comprava, sei lá, 1 quilo de café por 50, agora custa 100. Então, não tem parâmetro, né? Alguns movimentos de mercado, e cripto é igual. A única coisa que muda é que você compra um token digital. Entendi. Né? E a NFT? A NFT teve um boom, né, há 2 anos atrás, que ela foi criada justamente assim, enquanto o cripto é tudo um parecido com o outro, né? Então é tudo o mesmo. Não tem assim, Bitcoin. Todos os Bitcoins são iguais. A NFT, ela surgiu com o Smart Contract para ter surgiram alguns mercados com ela, né? Inclusive, a gente tokeniza alguns projetos com NFT. Qual que é a diferença? Uma NFT é diferente da outra, primeiro, né? E a NFT eu consigo rodar ela na liquidez que eu quiser. Enquanto que a cripto, o que regula o preço dela é a especulação, entendeu? Então, eu não consigo lançar uma cripto falar que vale $10 isso e controlar ele. Amanhã ele pode valer 1. Né? Já a NFT, eu programo no contrato dela quanto que ela vai valer. E é aquele valor. Não.
Aí é o seguinte, aí quando a pessoa vai vender, ela compra por aquele valor, e aí a volatilidade de mercado também vai atingir o preço dela. Por isso que muita gente ganhou e perdeu com NFTs, entende? E a diferença básica é que enquanto cripto é moeda de troca, a NFT representa projetos, representa bem físico. Então você tem, por exemplo, NFT de comunidade, você tem NFT de fidelidade, né? Como eu sinto o projeto da Starbucks, por exemplo, que você consumia e ganhava as NFTs, por exemplo, né? Então você vai, são os colecionáveis que realmente esse mercado ele está bem menor, ele foi acabando aos poucos. E tem muito projeto sendo lançado ainda, tá? Que também é de cunho especulativo, né? Que as pessoas analisam quem são as pessoas, quem são os desenvolvedores que estão envolvidos no projeto, qual é o conceito do projeto e lançam isso no mercado. Perfeito. E, assim, você é CEO da Sônica, Isso. que trabalha justamente nesse campo, né? Quais cases, assim, exemplo prático e tal, mais chama atenção, que mais teve destaque, sucesso nesse campo de tokenização? Olha, primeiro a tokenização imobiliária, né? Que nos Estados Unidos já está bastante madura, né? Você tem bastante projeto acontecendo, porque o bem imobiliário lá, ele é construído de forma diferente, né? Aqui, como você falou, né? Lá, o que comanda lá é a hipoteca, né? Aqui não, aqui é o bem mesmo, né? Então, a tokenização nos Estados Unidos hoje, você consegue comprar imóvel com token, e aí esse imóvel alugado você ganha em cima do token, a rentabilidade, isso de forma muito facilitada. Tem várias plataformas já acontecendo, né? Que eu posso até depois passar. No Brasil, você teve empresas que começaram a tokenizar recebíveis e também foi um grande sucesso, né? Então você tem recebível de cartão de crédito, nota comercial, você tem FDIC tokenizado, que chama TDIC, você tem vários projetos na área financeira. E o interessante, assim, como o Brasil ele é um país que a tecnologia financeira é avançada, né? Por exemplo, os Estados Unidos agora quer meter Pix, né? Então a gente já está... Nosso Pix nasceu antes da pandemia, né? A gente percebe que os movimentos que são feitos aqui no Brasil, as grandes corporações de blockchain, cripto, Web3, olham com muita atenção. Porque não é que a gente tem um volume muito maior de mercado, mas a gente está mais apto para testar a tecnologia. Percebe? Existe um mindset dentro do governo, principalmente nos órgãos reguladores, que eles sabem que eles precisam fazer acontecer, né? Na cadência deles, no tempo deles, mas de fato, eles não têm, Bárbara, um empecilho que eles têm que negociar muito com vários agentes. Assim, a minha regra é essa, eu preciso fazer acontecer, né? Aí você pega Bacen, Banco Central, CVM, Ambima, e todas essas OAB, né, sabem que precisam estar atentos nisso e fazer acontecer, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente pode falar que a tokenização imobiliária está começando a ganhar uma certa atração mesmo, em vários estágios do projeto, desde a compra do terreno até a alocação do apartamento. Aqui mesmo em Floripa, a gente teve uma oferta que já está vendeu bastante já, né, inclusive, com a Me Too, com a BWB, com a Samart, que foi, você compra o token e participa do short stay, do Airbnb, né? Então já vendeu mais da metade do valor de 2 milhões, por exemplo, em tokens. Né? Cada token 50 mil. Então você compra esse token, quando o imóvel estiver pronto, esse token vai te remunerar no aluguel. E você não precisa comprar o apartamento inteiro. Né? E o token é lastreado no valor do imóvel. Então ele está lastreado numa matrícula. Né? E aí depois eu posso vender esse token para outro. Aí tem regras de liquidação. Você pode vender para outro investidor ou liquidar com o próprio emissor, né? Então, são várias situações que estão acontecendo. A tokenização imobiliária está bastante avançada, né? Aí você tem alguns movimentos de tokenização de bens físicos que são pequenas experiências, né? Carro, propriedade de carro, propriedade de terreno, que é só a propriedade em si, né? Crédito carbono, né? Etc. E a gente tem na Sônica um grande case, que é a tokenização de usina solar. Então você compra o token, a usina solar é construída e ela já tem um contrato de fornecimento. Então ela recebe esse dinheiro e divide para quem tem um token, né? Entendi. Então assim, para mim são os casos de usos que estão assim mais interessantes. E também tokenização de royalty de música, né?
Então, o artista tem lá que receber o royalty das músicas que ele produziu de algum agente. Ele tem lá um contrato de shows para fazer. E aí tem um valor dele que é de royalty. Ele pode vir na plataforma, né? Não na Sônica, mas é um outro agente que faz. E antecipar isso. E aí, quando o artista vai recebendo, ele vai remunerando quem comprou o token. Tá, e se eu quero comprar um imóvel, eu vou em páginas de construtoras, de imobiliárias Sim. e tal. E se eu quero um token, né? Se eu quero adquirir essa parcela do imóvel para que eu receba depois do Airbnb, Então, onde eu busco, onde eu procuro, onde eu faço negócios? Atualmente são poucas iniciativas, mas em todos os estados já tem praticamente, tá? Então a gente tem um cliente em Belém do Pará, que a referência dele é a Pedra Branca aqui, né? Então um bairro Pedra Branca. Então ele está montando um bairro como benchmarking tendo aquele, e ele está tokenizando o terreno. Então, quem comprar o terreno, quando o terreno for por uma incorporadora, claro, o terreno ele tokenizou por 1 milhão, ele vai vender para a incorporadora por 2. Então, esse ganho vai para quem tem um token, né? Entendi. Então, como é que ele está divulgando isso, né? Então, pela regulação, que daí entra muito a questão dos advogados, né? Que é uma grande oportunidade para vocês, é entender o que é uma oferta pública e uma oferta privada. E amparar o emissor do token, direcionando ele para aquilo que você acha que é, para aquilo que é realidade do ativo, né? Então, por exemplo, uma oferta privada, a regra é muito mais solta. Por quê? O que comanda uma oferta privada é o contrato de investimento, ok? Então, vamos supor, eu pego um terreno e quero fazer lá para o meu público ali, né? Como é que eu vou divulgar isso? Eu vou para alguém que tem os investidores ou eu tenho essa carteira e divulgo para eles. Por isso que não chega até você. Então, tokenização imobiliária no Brasil ainda não temos muita oferta pública, ok? Entendi. Teve uma outra iniciativa porque existe um receio, como aconteceu em Santa Catarina, de uma má compreensão do que é tokenização, né? Então, a Associação de Cartórios, eu nem sei como é que chama, deu um jeito de proibir, né? Que você não pode registrar o imóvel com token. Proibiram. Você não pode ir no cartório e falar, ó, essa matrícula de imóvel é tokenizada. E aqui, eles conseguiram proibir, sem entender muito bem como é que funciona, porque não é assim que funciona. Porque na verdade, na prática, como que funciona hoje um registro de imóvel? Eu comprei o imóvel, vou fazer a escritura no meu nome. Exatamente. Mas se o imóvel está tokenizado e tem lá 30 proprietários de uma fração desse imóvel, na escritura pública vai os 30? Não. Quando você compra, vamos dizer, assim que o imóvel é escriturado, existem várias formas de fazer isso, ok? Então, você pode fazer uma SCP, você pode tokenizar, você pode registrar num CNPJ, esse CNPJ ser tokenizado, esse CNPJ que é o proprietário do imóvel, ele pode ter um instrumento de investimento tokenizado para investidores. Então, tem várias formas de se fazer, né? Então, como a gente está hoje numa área cinzenta, a gente está num processo de fazer acontecer o mercado. Nesse processo, acaba acontecendo que existe muito teste, aí uns acusam os outros que estão fazendo errado, né? Você está fazendo errado, você está fazendo errado, você tá fazendo errado, até vir a lei, né? E regular. Isso que eu ia falar, né, Alexandre? Porque hoje, como a nossa legislação ainda não está preparada para essa realidade jurídica, a gente não tem uma ampla regulamentação na esfera de tecnologias e tal, cada estratégia, cada possibilidade como essa, vocês precisam ficar tentando encontrar uma forma dentro da legislação existente para tornar aquilo possível. Sim, é o que a gente faz, né? Então, a gente tem parceria com vários escritórios de advocacia. E eu costumo falar, Bárbara, que 80% do processo de tokenização é jurídico, né? Porque tem que ter uma compreensão muito grande do mercado daquele ativo que está sendo tokenizado, do mercado de capitais e do direito do consumidor. Então, existem 3 esferas aí que você une numa tokenização. Então, quando você entra na Foxbit, por exemplo, e vai ver lá quais são as ofertas, você vai ver que tem assim, cada oferta tem, sei lá, 5 documentos para você baixar e aprovar que você viu aquilo. Então, quando você compra, você dá um de acordo com você leu o contrato de investimento. Então, existiram sim algumas tentativas e erros, e a gente costuma brincar que primeiro bang bang, depois o xerife, né? Muita gente de cripto fala isso. Que o mercado, a regulação, ela tenta acompanhar de alguma forma, chegando perto, né? Do tipo, olha, eu vou agora a CVM vai fazer isso e isso aqui, né? O Equity Crowdfunding resolveu muita dor.
né, o novo, né? Agora está vindo a VASP, né? Virtual Asset Service Provider, que ficaram de soltar, se não me engano é o Bacen, ficaram de soltar essas normas em junho, não soltaram ainda. Que é justamente o que a gente está conversando aqui, que eu, como plataforma, sou obrigado a registrar todos os investidores dos meus clientes via CPF, CNPJ, e eu tenho que mandar um relatório para a Receita, por exemplo, né? Então, as iniciativas, existe uma interpretação, né? Então, como todo o advogado interpreta a lei. Não dá para... Como não tem padrão, cada empresa tá meio que fazendo de um jeito e tem muito benchmarking. E aí um dia, até foi o Vini da Silvia Schutz que me falou. Ele falou, cara, sabe qual é o problema? Um cara interpreta errado, faz, e os outros vão atrás. Aí vai virando uma avalanche de erro. Aí a hora que veio o último foi multado, pô, mas eu copiei o outro que não foi, né? Então, existe, por isso que é importante ter essa especialização, né? Do tipo, tá, hoje, o jurídico de ativos financeiros, ele garante muita coisa, tanto para o originador, quanto para quem transaciona e para o investidor, né? E essa compreensão primeiro do mercado de capitais é muito importante, porque a tokenização nada mais é que apressar a venda do ativo e deixar aí com um custo menor na hora da venda, né? E claro, tem outros benefícios, né? Pô, abaixa a régua, né? Então assim, a pessoa que não conseguia comprar um apartamento consegue, eu consigo, eu não preciso entender documentação, eu vou lá e compro na minha corretora, né? Tem uma série de facilitações que a gente chama de eliminar a frição. Mas, no fundo, a regulação hoje, ela tá numa área cinzenta ainda em muitas coisas. Na renda fixa está totalmente vencido, você vê que tem muita tokenização de renda fixa acontecendo, embora corresponda a 5% do volume de capitais ainda no Brasil. O Itaú, numa nota, ele divulgou que eles projetam que em 10 anos todo o mercado financeiro vai ser transformado por blockchain. Então, a gente vê os movimentos de teste desses ativos, né? E, claro, o novo perfil do investidor, né? Então, o investidor aqui que a gente está conversando, né? Os mais jovens, né? Não é que eles abandonaram a bolsa. Então, para entrar na bolsa, para entrar em investimento, precisa de um assessor, né? O assessor tem que dizer para você montar a sua carteira. Não, o cara vai lá, ele mesmo lá, o investidor vai lá, ele monta lá a carteira dele numa corretora e compra, né? Então, isso que tá mudando o paradigma, né? Então, na verdade, existe uma facilitação da regra, né? Então, qual facilitação da regra? Você tem que ter o jurídico muito bem amparado, né? Por quê? Não é porque é fácil que você, né, vai fazer de qualquer jeito, né? Então, a CVM 88, ela realmente facilitou muito o acesso, né? Principalmente do originador pequeno ao investidor pequeno. E hoje você tem no mercado as interpretações que cada um faz. Então, por exemplo, já existe uma empresa que diz que dá para você tokenizar na matrícula, a transferência da matrícula. Existe outra que fala que isso é proibido. Agora, por exemplo, o COFECE soltou uma lei, uma regra que o corretor pode receber via cripto, ou seja, o corretor ele pode ser remunerado no token com o próprio token, percebe? E aí ele transfere para a conta bancária dele. Então, essa série de coisas são avanços da regulação que vão acontecendo e quem quer atuar nisso tem que estar muito ligado com a evolução. E claro, até esse cliente nosso de Palmas, ele fala bebe melhor quem bebe água limpa, né? Sim. Então, quem já está se movendo para isso, entendendo, né, as regras, né, as regras jurídicas do mercado de capitais, as regras jurídicas da tokenização, as regras jurídicas da proteção do consumidor, começa a estruturar projetos mais robustos, porque os projetos hoje de CVM são até 14 milhões de reais. Tem projetos de renda fixa de 80 milhões de reais. Então você consegue, começando a atuar com isso, né? E a gente sempre depende do jurídico, porque eu por compliance, eu não posso subir ofertas na minha plataforma, maçônica, sem ter a parte regulatória pronta, né? Então a gente fala isso muito aí com os parceiros de advocacia, olha, tem coisa aqui que eu não posso fazer, né? Vamos colocar o cadastro depois. Não, o cadastro tem que ser primeiro, né? Então acho que é isso que está acontecendo na atual conjuntura. Você falou da facilidade hoje que é essa negociação, inclusive é um dos objetivos, né, da tokenização, tornar mais rápido, mais fácil, mais acessível.
Mas, enquanto advogada de família que sou, eu penso em algumas inseguranças jurídicas também, né? E possibilidade de perdas. Por exemplo, você investe em bens, em ativos, através da tokenização e tal, mas eventualmente você falece. E você mesmo falou que ainda não é tão rastreável quanto os outros patrimônios, é muito privado, né? Não é. Então, a tendência é que esse patrimônio familiar, que só o detentor, né, quem fez a aquisição tinha conhecimento, porque era quem tinha o controle financeiro familiar e tal, se perca e os seus herdeiros não alcancem esse patrimônio. Mas isso não muda muito do que acontece sem cripto, Mas já existe uma consciência nesse meio da necessidade de planejamento sucessório, de prevenção de situações como essa? Ainda então, não. Quando você atua com cripto e blockchain dentro das plataformas reguladas, né? E vamos supor, né? Tudo que você tem está no seu CPF, então não muda absolutamente nada. Né? Então, na hora que você consulta o CPF da pessoa, você vai saber quantos bitcoins ela tem, por exemplo, na Foxbit. Você vai saber, né? Quando o juiz abre os dados, né? Então é igualzinho o tradicional. Se no tradicional, né, eu comprar um terreno num contrato de gaveta e não falar para minha família e eu morrer, o que acontece com esse terreno? Some. É a mesma coisa, Bárbara, não muda muito. Entendi. Né? Agora, o que acontece? É mais seguro no cripto, porque aquilo que eu falei, já existem sistemas sendo desenvolvidos, inclusive existe um sistema que você carrega a sua carteira no sucessório, tá? E aí, a cada tanto tempo você tem que fazer prova de vida. Se você não faz, ela dispara um e-mail para quem você deixou, com o login e senha. Já existe uma empresa que faz isso. Então você vai lá, cadastra a sua wallet, está totalmente fora do sistema bancário, ninguém sabe que aquilo é teu. E aí, periodicamente, eu não sei de quanto tempo te falar, você tem que fazer uma prova de vida, seja fotografar, seja fazer um desenho, seja falar, né? Não fez a prova de vida, ele dá acho que 24 horas, pede de novo, não dá, aí ele dispara via SMS, WhatsApp, sei lá como, né? A informação para a pessoa, falar assim, olha, a gente requisitou a prova de vida do fulano, ele deixou você como responsável, né? Então, eu conheci essa solução lá em Austin. Então, é claro, de novo, é a responsabilidade que você tem com os seus, né? Então, então, assim, se você tem responsabilidade com os seus, no testamento você vai deixar, olha, a seed phrase da minha wallet está no cofre, ou é essa aqui, né? Só pode abrir quando eu falecer. Então, é tudo uma questão, não muda muito. E, de novo, né? A tecnologia, ela não muda a natureza humana. E é isso que a gente bate muito em blockchain, né? É o ser humano que quer engambelar, quer esconder coisas e tal, ele vai conseguir com ou sem blockchain, entende? Então é esse meu ponto. Perfeito. E como que hoje está o avanço dessa legislação acerca da tokenização? Acha que já está a passos largos, ainda precisa evoluir muito? Em que ponto hoje a gente se encontra? Olha, a regulação já existe para muita coisa, só que o mercado não adota por receio. Então, a gente fala que é curva, né? Na curva. Então, vamos supor, eu não sei quando você teve seu primeiro e-mail, né? E o primeiro e-mail ninguém usava para nada, né? Era tipo mandar foto pra tia, né? Tipo, né? É igual. Então, uma hora do nada, a coisa explode. Então, de repente, eu acho que foi em 2010, você não fazia nada sem e-mail mais. Eu tenho e-mail desde 98, percebe? Então, aqui vai ser a mesma situação, né? Então, nós como trabalhamos com inovação, ecossistema aqui de Santa Catarina, tecnologia, a CAT, etc., é todo mundo early adopter, né? A gente antecipa muito o movimento. O que vai acontecer vai ser que vai ter uma curva exponencial em algum momento, né? E claro, de novo, quem chega antes bebe água limpa, né? Então, como é que eu estou vendo isso que vai acontecer, né? Em 2 anos, mais ou menos, você vai estar usando blockchain sem perceber. Essa é a realidade. Não vai ser uma coisa que você vai precisar aprender a ter wallet, entendeu? Porque já tem muita iniciativa acontecendo. Igual o Pix. E provavelmente, minha visão, né? É tão instantânea quanto. Só que o Pix você não manda dinheiro para fora. Você não tem como fazer uma transferência para um norte-americano, por exemplo, né? E, por exemplo, aqui, não sei se você sabe, Florianópolis é a 2ª cidade do mundo em movimento de nômade digital. Não sabia. A 2ª do mundo, né? Teve até um lançamento de uma pesquisa ontem na Founder House, anteontem, lá em Jurerê. O movimento todo dessa galera para trazer dinheiro para cá é um sufoco, tá? Para ele gastar no dia a dia, para ele usar o dinheiro dele, né?
com cripto ele consegue. Então ele recebe o dinheiro dele, um USDC, uma stablecoin em dólar, coloca na carteira dele e já tem cartão de crédito que ele transfere automaticamente do dólar digital para o real digital. Eu tenho 2 aqui, inclusive. Que interessante. Então o que acontece? Essa frição que existe no sistema tradicional, né, o que vai acontecer? O sistema tradicional está embarcando essas soluções. A gente teve um problema muito sério com o Pix no primeiro semestre, né? A gente teve um desvio sério lá, tecnológico, um hackeamento. E estão dizendo que a estrutura não aguenta mais. Então, o óbvio, o ideal é transferir agora tudo para blockchain, porque você consegue ter mais maleabilidade, mais integração, tem outros benefícios, né? Mas tudo depende também da maturidade das pessoas em relação a isso, né? Nem toda evolução é bem encarada, né? Então, assim, você olha assim e fala assim, pô, o que é isso aqui? Vai acabar com o meu emprego, né? Então, teve até uma época que eu nunca vou esquecer que falava que o smart contract ia acabar com o advogado. A IA vai acabar com o advogado, Bárbara? De forma alguma. Então, assim, aí vocês vão introduzindo no dia a dia de vocês, vocês vão começando a utilizar e vai acontecer igualzinho com esse mercado também, entendeu? E eu descobri recentemente, que agora que eu tô entrando para esse mundo de tecnologia, inovação e tal, que o Brasil já tá bem avançado para uma moeda digital também. Sim, vamos lá. É importante entender esse conceito, né? Existe o Drex, que ele começou como sendo uma moeda em blockchain, né? E eles começaram a desenvolver uma plataforma em blockchain para as pessoas. E eles enfrentaram um problema muito grande de dados, de bloquear dados. Então, quando você se registra lá, a Bárbara, na meu CPF é esse, eu tenho tanto de... Pela natureza da blockchain, qualquer pessoa consegue saber quanto você tem na conta. E com o Drex não é diferente. Então, esse foi o primeiro face que eles tiveram esse obstáculo. E, claro, as mudanças geopolíticas, junto com as questões aqui políticas brasileiras, eles tiraram isso da tomada esse ano. Assim, vai ter o Drex, mas não vai ser em blockchain. Aí todo mundo falou, como assim? Né? E o real digital, na verdade, é para evitar evasão. É só isso para que ele existe. Para tudo que você paga, por exemplo, assim, hoje, é um dado que eu vi outro dia, 35% dos pagamentos ainda são em dinheiro vivo. O governo não quer isso. Né? Então ele coloca um real digital. Os advogados que eu digo. Ele coloca o real digital, ele vai saber tudo o que acontece com a tua vida, né? Então, que aí não tem como você negar, né? Exatamente. Então tá todo mundo olhando isso, mas é inevitável na minha cabeça, porque uma hora vai falar assim, acontecer. Olha, não vai ter mais, como é que ele faz isso? Começa a queimar moeda lá no Banco Central, né? Na Casa da Moeda. Ó, pessoal, escassez, né? Qual foi a última vez que você viu uma cédula? Né? Então, é para isso, né? Na verdade, assim, né? Não é uma questão de, na minha opinião, não é uma questão de eu melhorar a vida das pessoas. Na verdade, para ter mais controle. Ok? Agora, existem as stablecoins, que é outra história. Existia no passado aí uma história de cada país emitir sua própria moeda em blockchain. Ok? Mas isso começou a ser colocado de lado por conta, assim, não tinha usabilidade, porque eu vou ter que ter o lastro real. Né? Então, por que eu vou ter lastro real e vou ter mais uma moeda, né? Então, as stablecoins vieram e elas resolvem outras dores, né? Por exemplo, cross-border money. Eu consigo fazer uma stablecoin virar dólar instantaneamente e a pessoa recebe fora do Brasil. Sistemas de pagamento, né? Então, o sistema de pagamento em stablecoin é instantâneo. Então, imagina você não precisar usar o teu Pix para fazer pagamento de conta, né? Todos os nossos projetos hoje na Sônica são com stablecoin. A pessoa, ela compra stablecoin e compra o ativo. Né? E recebe o ativo na carteira dela e o emissor do ativo recebe em stablecoin, ou real ou dólar. Então, aí eu não acredito muito nessa questão das moedas governamentais. Tá? Existe o projeto do Real Digital, ele é um projeto que tem as suas peculiaridades e, de certa forma, ele trouxe, né, o que foi bom, né, sobre Drex, Bárbara, ele trouxe para a discussão do dia a dia, né? A blockchain, né? Sim. Tirou a blockchain de um lado, o que é blockchain? Aí todo o mercado financeiro falou, preciso estudar isso, né? Isso foi bom. Mas ainda a gente acha, assim, foi eu que sou fez bem comigo cético. Também. Eu sou bem cético, assim, na real. Né? Assim, tipo, eu não sei, assim, né? Eu prefiro fazer meus tokens e rodar meus clientes que eu ganho mais. O papo tá bem interessante, mas a gente já precisa ir se encaminhando para o final. Tá. E eu queria que tu dissesse pra gente, Alexandre, na tua opinião, o que a advocacia precisa aprender para estar preparada para assessorar os clientes que
estão nesse universo digital de tokenização? Ah, bacana. Como eu falei, eu começaria pelo mercado de capitais, né? Entender a dinâmica do mercado de capitais na parte de regulação, né? De garantias, de lastros, né? Entender a dinâmica desses ativos, isso aí é fundamental. Tem muita oportunidade aí, né? Só, se eu não me engano, ano passado a gente movimentou 7 trilhões de reais em ativos no Brasil. Nossa. Então, você consegue ter aí um mercado gigante para isso, né? E não é fácil encontrar, tá? Advogado especializado em mercado de capitais. Outra situação é estar para e passo, assim, né? Olhando com atenção e estudando o que é a regulação da tokenização de ativos, né? Isso vão ter muitas oportunidades, né? Eu tenho certeza que vão vir coisas aí do tipo, cliente teu do nada vai bater na tua porta e falar assim, ó, pô, eu quero tokenizar isso aqui, né? Seja para fazer uma oferta de investimento, seja para dar mais segurança, seja para dar mais rastreabilidade, né? Então, eu acho que a área jurídica tem que atentar nisso. E sempre olhando do ponto de vista do cliente final, quem investe, né? Então, quem investe, como é que está olhando isso, né? Como é que estão os direitos e deveres com essas pessoas, né? E qual é o mercado que você tem? Você tem vários tipos de persona aí, né? Você tem as próprias plataformas que vão precisar de apoio jurídico, né? Então, a gente tem negociação com corretoras, o compliance é pesadíssimo. E compliance quem faz é o jurídico. Claro. Você manda a documentação, eles fazem um monte de perguntas, validam, e aí tem o compliance do consumidor, do investidor, que ele vai ter que entrar na plataforma, se cadastrar com a documentação dele, aí o compliance aprova e volta com ele, né? Então, essa questão de entendimento do mercado de capitais junto com o mercado regulatório de tokenização, para mim, quem quer atuar tem que começar por aí. É o né? básico. E tem muita oportunidade mesmo, principalmente no ambiente corporativo, né? E que movimenta muita grana, né? Movimenta bastante dinheiro, tá? Bastante dinheiro. E é difícil, assim, por exemplo, a gente teve uma situação de um lead nosso pedir uma estruturação de um ativo do mundo real, para a gente tokenizar. Aí eu fui achar um advogado no Rio de Janeiro, cobrou uma fortuna, daí o cliente não quis, assim, o valor de tokenização era metade do valor que o advogado queria cobrar. Por quê? Não tem. Não tem. Entendi. Então é entender mesmo a dinâmica, porque não é só emitir documentos. Claro. É entender a dinâmica do ativo, de como ele vai ser vendido, como é que ele vai ser transacionado, como é que eu garanto para o emissor, para a tokenizadora, para a plataforma, para o consumidor final, entendeu? Então eu acho que aí tem um mercado bastante interessante para se atuar. E aí, de novo, vai valer o ditado de que quem chega antes bebe água limpa. É isso aí. Vai pegar todo esse mercado que está só crescendo, né, Exatamente, exatamente. Alexandre, que prazer te ouvir. Eu poderia ficar mais algumas horas aqui ouvindo tudo que tu tens para ensinar, porque para mim tudo é muito novo, mas a gente não pode mais ignorar essa realidade, Sim. né? Ignorar que isso vai fazer parte da nossa rotina, seja ela em qual esfera for, acho que vai alcançar todas as matérias de direito, seja ela tributário, penal, família, civil geral, imobiliário, não tem como ignorar, né? Então a gente precisa estar dentro desse assunto. Com certeza. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Gostei muito obrigada. Também, Bárbara. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição aí para quem precisar de mais informações sobre blockchain, tokenização e Web3. Como que as pessoas podem te encontrar? Sonica, www.sonica.xyz, acho que vai estar nos comentários do YouTube ali, né? Alexandre Adolio no LinkedIn, aí por lá eu respondo também aí eventuais dúvidas e quem quer entrar em contato sobre oportunidades. Perfeito, Alexandre. Tá bom? Encerramos mais um episódio, então, do ESAcast, com a certeza de que a tokenização de ativos não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma transformação profunda nas formas de negociar, investir e também de advogar. Agradecemos ao nosso convidado, Alexandre Adolio, por compartilhar sua experiência e nos mostrar que o futuro da Web3 já é realidade e que os profissionais de direito precisam estar preparados para esse novo cenário. Se esse conteúdo te trouxe novas reflexões, compartilha com colegas, siga a ESA nas redes sociais e acompanhe nossos cursos e nossos eventos na página da ESA. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!